Olá, meu amigo, minha amiga. O título deste CD é O Cristão Frente à Crise Global. Vamos meditar na palavra ministrada pelo pastor Ivaldi. E que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Mais uma vez estamos gravando uma mensagem sobre a necessidade de todas as pessoas que estão neste mundo, a necessidade de nascer de Deus. Nós estamos vivendo a época da crise global. Crise global, sim. É uma crise que está deixando muitas pessoas sem sono, sem dormir, por causa da crise global. Mas o que é a crise global? Para quem é a crise global? A Bíblia Sagrada diz que é para o ímpio. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Então, a crise não é para o Filho de Deus? Não, é para o ímpio. Porque o ímpio não tem paz, nem na crise, nem fora da crise. Nós podemos ler o texto de Isaías, capítulo 57, que ele está mostrando ali no versículo 21 e 22, vamos ouvir o que a Bíblia tem aqui para falar. 20 e 21. Mas os ímpios são como um mar bravo, que se não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Quem são os ímpios? São aqueles que não nasceram de Deus, não nasceram de novo. Estes não precisam de crise para ter problemas, para ficar ansioso, para perder o sono. Não, nem precisa de crise, porque sempre estão debaixo da crise. Que crise? Falta de paz. O ímpio não tem paz, diz o meu Deus. Então, esta crise que está sendo agora o assunto em todas as rodas, o assunto que coloca as pessoas em polvorosa, ou seja, com falta de paz. Quem pode já fica com problema de perder o dinheiro, quem não tem dinheiro fica com problema de não ganhar dinheiro. Aqueles que estão empregados já pensam em ser demitidos. E por isso torna-se realmente o assunto do momento. Crise global. Então o Senhor Jesus Cristo disse que é para os filhos de Deus não fazer como os ímpios. Porque qual é o problema dos ímpios? Lá no capítulo 6... do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 31, 32 e 33. Vai servir aqui para nós descobrirmos como não entrarmos nesta crise global. Capítulo 6 de Mateus. Este Evangelho segundo Mateus traz este recado já há muito tempo. O que é que está escrito? Vamos ouvir. Ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Este é o conselho do Senhor Jesus Cristo para as pessoas não ficarem inquietas. É, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e ser justificado pelo próprio Deus. Então o Senhor Jesus está dando aqui a receita para a pessoa ficar livre da ansiedade pelo dia de amanhã. Mas como buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O que o Senhor Jesus Cristo queria dizer com isso? Ele estava dizendo aqui que para ser reinado por Deus é preciso ser filho de Deus. Ele está dizendo aqui que os ímpios buscam todas essas coisas materiais, essas coisas que estão trazendo a ansiedade para o mundo, parte do ímpio. O ímpio é que fica preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, o que vai vestir. Ele está sempre preocupado, mesmo que esteja empregado, ganhando bem, que ele ainda assim está preocupado. Por quê? Porque Deus disse que o ímpio não tem paz. Então, querido ouvinte, como ser reinado por Deus em primeiro lugar? Sendo filho dele. E como ser filho de Deus é através da justificação que Deus mesmo providenciou para nós. Como esta justificação é alcançada? A Bíblia Sagrada diz que Deus enviou Jesus a este mundo para ele vir nos salvar da condenação eterna. E para sermos salvos da condenação eterna, Cristo precisava ir para a cruz, ser crucificado. E ele, já sabendo disso, já deu aí a dica para as pessoas: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esta foi a promessa que Jesus Cristo fez e está registrado no capítulo 12, versículo 32 do Evangelho segundo João. É Jesus que está dizendo: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aqueles que acreditam foram crucificados com Cristo, morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo, mas foi ressuscitado juntamente com Cristo. Todo aquele que acredita na promessa que Cristo fez. Então, Jesus veio a este mundo para que as pessoas não tivessem ansiedade com o dia de amanhã, se elas acreditarem na promessa que ele fez. Porque todo aquele que acredita, a Bíblia Sagrada diz que é morto, mas é ressuscitado pela fé. Foi atraído, crucificado, morto, justificado do pecado e agora ressuscitado pelo próprio Deus para ter vida em abundância, para ser salvo da condenação eterna. Todos que acreditam nesta promessa que Cristo fez, estes já estão agora no reino de Deus. Estes agora estão justificados do pecado. Isso você pode ler no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, no versículo 6. Está bem claro ali:
Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravos. E aí, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versos 14, você vai ler assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quem todos? Aqueles que acreditaram na promessa que Cristo fez. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que estão mortos, eles estão justificados do pecado pelo próprio Deus. Agora, então, esta pessoa é reinada por Deus, porque Deus a justificou do pecado. Está lá na epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 7. Aquele que está morto está justificado do pecado. Este agora é filho de Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus criou esta pessoa para o reino dele, para ser reinada por ele. Por isso que está escrito na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo. Quem fez? Deus. Deus é quem dá a fé para a pessoa crer que Cristo a atraiu no corpo dele. Para que ela, estando em Cristo, ela é criada por Deus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora o homem, a mulher, a pessoa que acreditou, ela tem a mente de Cristo. A visão dela agora é o reino de Deus. A visão dela agora é a cidade, que ela vai entrar nela quando partir deste mundo através da morte física. Porque a morte é uma realidade. Ninguém escapa da lei da morte. Todos terão que enfrentar a morte. Mas aqueles que morreram juntamente com Cristo, foram sepultados, mas foram ressuscitados com Cristo, acreditando no que está escrito na palavra de Deus, estes agora são reinados por Deus, porque estão livres da condenação eterna. Estes têm agora a salvação eterna. Que privilégio para os filhos de Deus, que não tem crise para eles, porque eles estão agora com o olhar fixo na cidade celestial, que Jesus foi preparar para todo aquele que acredita na promessa que ele fez. Então, o novo nascido não tem crise exatamente por isso. O que o apóstolo Paulo deixou para nós ali na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, dá uma ideia por que a pessoa não está ansiosa por causa da crise. Lá está escrito: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta pessoa descansou na promessa que Cristo fez. Esta pessoa agora está voltada para a mansão celestial, para morar eternamente junto com Jesus Cristo e com os santos que lá estão. Santos porque ganharam o Espírito Santo, foram canonizados pelo próprio Deus. Então, todo aquele que nasce de Deus em Cristo Jesus, estes são canonizados por Deus para serem santos. É o que nós podemos ver na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então agora esta pessoa é santa pelo Espírito Santo que mora nela. Agora
esta pessoa não fica ansiosa com aquilo que acontece e é anunciado aqui neste mundo, que não é mais dela, porque quando a pessoa nasce de Deus, ela é simplesmente uma representante do céu aqui na terra. Agora ela se tornou forasteira da terra, mas concidadão dos santos. Agora é da família de Deus, por ter acreditado na promessa que Cristo fez, de nos atrair no corpo dele. Então, queridos, nós estamos hoje nesta crise global, crise que tem atingido muitas pessoas, até muitas pessoas que têm acreditado nesta obra gloriosa que Deus fez por elas, ainda estão com medo da crise. Mas o que Jesus está dizendo aqui é para nós não nos preocuparmos, porque Deus sabe aquilo que nós necessitamos, Ele sabe do que nós necessitamos, não precisamos ficar preocupados. A preocupação é para quem não é filho de Deus, porque os filhos de Deus têm o Pai riquíssimo que é dono de tudo, tudo pertence a Ele. A única coisa que não pertence a Deus é a pessoa fora de Cristo. Enquanto ela não crer que Cristo a atraiu no corpo dele lá na cruz do Calvário, ela não pertence a Deus. Ela precisa acreditar na sua atração, crucificação, morte, sepultura e ressurreição. Quando ela acredita, ela muda de proprietário. Agora o proprietário dela é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É o que nós podemos ler na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, versos 4. Ali está escrito: assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, nós vemos que aqueles que acreditam que Cristo os atraiu no corpo dele, mudou de proprietário. Agora o proprietário é Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra. Por isso, Ele habitando em você, fique tranquilo, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio com este propósito, para que as pessoas que acreditarem ficam livres da condenação eterna. Acreditar no quê? Acreditar que Ele cumpriu o que prometeu. Podemos ler na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versos 1, quando está escrito: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para estes não há mais condenação, pois eles passaram agora a ser povo de Deus, passaram agora a ser concidadão dos santos. Ele agora é da família de Deus. Por quê? Qual foi o privilégio que Deus viu nessas pessoas? Nenhum. Deus não faz acepção de pessoas. Simplesmente é porque eles acreditaram na promessa que Jesus Cristo fez de nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado da terra. Podemos ler aí no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, no versículo 19, que está escrito: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, não andeis ansiosos, não fique preocupado por causa da crise, mas fique preocupado com o destino da sua alma.
Preocupe-se em saber onde você vai ficar eternamente. Essa deve ser a preocupação das pessoas. Não a preocupação de perder o emprego, a preocupação de faltar comida, não. Essa não deve ser a preocupação das pessoas, mas sim o estar em Cristo ou não estar em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem dois grupos de pessoas: os filhos dele e os filhos que não são dele. Ele só vê esses dois grupos. Está aqui no mundo os filhos de Deus e quem não é filho de Deus. Ou seja, a Bíblia ainda vai mais além. Ela diz filhos de Deus e filhos do diabo. Ela está clara neste assunto. Por quê? Porque aqueles que não são filhos de Deus não pertencem a Deus. Então, ele está mostrando aqui que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que é muito triste para as pessoas que não estão em Cristo Jesus. Isto sim deve trazer a ansiedade para a pessoa. Está no capítulo 3 da primeira epístola de João, no versículo 8. Jesus veio para livrar você deste problema. Que problema? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. E aí ele vai para o verso 10 dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Essa deve ser a ansiedade, meu querido. Ansiedade por quê? Porque depois da morte tem dois lugares, e os dois lugares são eternos. E no meio de tanta confusão religiosa, onde as pessoas dizem que a vida eterna está na igreja, que a vida eterna está no sacrifício, que a vida eterna está nas boas obras, que a vida eterna está em guardar a lei, então as pessoas ficam ansiosas. O que será? Onde está a vida eterna? O que será a vida eterna? E aí a Bíblia Sagrada mesmo, ela esclarece. E ela diz que existem muitos ensinos neste assunto. Está logo aí no capítulo 5 da primeira epístola de João. No capítulo 5, você pode ver aí no versículo 9 a 11. Olha o que está escrito. Está escrito que se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Veja bem que a salvação, então, é gratuita. Deus deu a vida. E onde ela está? Em que igreja? A Bíblia está dizendo, está em Cristo Jesus. E ele ainda torna a repetir no versos 20 deste capítulo 5 da Epístola de João. Está bem claro. E sabemos que já o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você está em Cristo Jesus? Se você não está em Cristo, realmente você deve ficar ansioso. Ansioso porque depois da morte, aqueles que não estão em Cristo Jesus serão lançados no lago de fogo. E nós gostaríamos que você estivesse em Cristo, acreditando que Ele te atraiu no corpo dele, porque é o único jeito
para estarmos nele, é crermos que ele nos atraiu. Esta é a vontade de Deus, ou seja, é o mandamento de Deus. Que mandamento? Quantas pessoas acham que Deus tem tantos mandamentos, mas ele deixou um registrado aqui, na primeira epístola de João, no capítulo 3, versos 23. Isso é muito importante. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Mandamento de quem? De Deus. No verso 22 podemos ler assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos é que creiamos no seu Filho amado. Crer no quê? Crer que ele, Cristo, te atraiu para você ser criado por Deus, ganhar o Espírito Santo, ganhar o amor de Deus, para você poder pôr em prática o mandamento que Jesus deixou. Jesus disse no capítulo 15, versos 12 do Evangelho segundo João: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Oh, que bênção gloriosa! Um mandamento só, mas para colocar este mandamento em prática, é preciso ser filho de Deus, porque só os filhos de Deus têm o Espírito Santo e o amor de Deus. Está bem claro aí na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, verso 5. O que está escrito? A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta obra está pronta. Aqueles que ainda não tomaram posse desta obra gloriosa, crendo que Jesus os atraiu no corpo dele, devem ficar ansiosos, porque realmente vai ter que enfrentar o inferno, o lago de fogo. Foi Jesus que falou. Então, onde ele falou? Ele disse lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14 e 15. Olha aqui, palavra difícil que tem para aqueles que não estão em Cristo. Cuidado, está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Querido ouvinte, só aqueles que foram crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados têm o nome escrito no livro da vida. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Se não tiver, olha o que Jesus está falando: vai ser lançado no lago de fogo, onde a alma nunca morre e o fogo nunca se apaga. Você está ansioso com a crise global? Ou você está ansioso por saber como estar em Cristo Jesus? Quem sabe você ainda não sabe que Jesus Cristo veio a este mundo para você ter vida e vida em abundância, para você ser salvo da condenação eterna. Foi para isso que ele te atraiu no corpo dele, levou você a ser crucificado com ele, a morrer com ele, a ser sepultado com ele. Mas Deus, o maravilhoso Deus, ressuscitou Jesus, quando ele estava ali deitado naquela sepultura. Se você creu, você estava ali também espiritualmente falando. Quando Deus ressuscitou Jesus, todo aquele que está em Cristo Jesus foi ressuscitado com ele. Está aqui no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, no versículo 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que bênção gloriosa! Você foi crucificado, morreu, foi sepultado,
mas foi ressuscitado juntamente com Cristo e ganhou agora a vida. Que vida? A vida de Cristo em você. Agora você não tem condenação, porque Jesus está em você. O apóstolo Paulo deixou claro que quando a pessoa acredita na sua morte, no corpo dele lá na cruz, esta pessoa não vive mais, mas Cristo vive nela. Ele diz aí no capítulo 2 da Epístola aos Gálatas, no versículo 19 e 20, porque eu pela graça, ou eu pela lei, estou morto para a lei. Foi de graça? Foi. Para quê? Para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora aquele que acreditou na promessa que Cristo fez, é Cristo que vive nele. Cristo tem todo o poder no céu e na terra. A crise global é para estes filhos de Deus? Não. Mas é para aqueles que não são filhos de Deus, por não acreditar na promessa que Cristo fez. Não acreditar que a missão dada por Deus a Jesus Cristo foi salvar o mundo da condenação eterna. Capítulo 3 do Evangelho segundo João, verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da condenação eterna. Creia que Cristo te atraiu. Creia que agora em Cristo você está livre da condenação eterna. E fique descansado, sabendo que Deus sabe todas as coisas que você necessita, e Ele vai acrescentar a você, se você for reinado por Ele. Oh, que bênção gloriosa! Creia em nome de Jesus. Amém.